Vamos aqui para mais uma aula de inglês e hoje nós vamos falar sobre o future tense, ou seja, o futuro na língua inglesa, como é que nós fazemos para expressar situações no futuro em inglês. Então nós utilizamos duas formas, a expressão going to e o verbo auxiliar will. Não tem nada a ver com Will Smith ou com qualquer outro will que vocês ouvem por aí, tá certo? Vamos começar então por essa expressão going to. O going to, estou colocando aqui uma tirinha em quadrinhos, tá? Em que no primeiro quadrinho a gente vê aqui uma menina brincando com uma bola, né? Fazendo contas, contando ali quantas vezes a bola está batendo. 16, 17, 18, 19, vocês lembram dos números, né? 16, 17, 18, 19, assim vai. E aí chega uma coleguinha e diz o seguinte: I'm going to be a famous golfer. Então você está vendo aqui um taco de golfe, né? I'm going to be a famous golfer. E aqui ela vai, né? Aqui o diálogo vai sendo completado. Ela dizendo que precisa dessa bolinha aqui, né? Mais do que a amiguinha. Ela pega a bolinha aqui e a menina fica a ver navios. Mas vamos aqui prestar atenção no seguinte: tanto a expressão I'm going to be como I am going to be são a mesma coisa, tá certo? Aqui eu tenho o verbo to be na forma total, na forma original, e aqui eu tenho o verbo to be na forma contraída, tá certo? Então quando vocês encontrarem esse I am aqui, é a mesma coisa que I am going to be a famous golfer. Tá, vamos entender agora como é que isso funciona. Olha só, peguei a mesma frase do quadrinho anterior, I'm going to be a famous golfer. E o que nós precisamos aqui é o seguinte, prestar atenção. Para formar o futuro com o going to, eu preciso do verbo to be, tá? O verbo to be aqui, vocês pensam que vão se livrar dele rapidamente, não vão, tá certo? O verbo to be é um dos mais importantes da língua inglesa. Tá aqui o verbo to be e a expressão going to, tá? Essa expressão ela não sai, essa expressão ela é imutável, ela não vai sair daqui. I'm going to be a famous golfer significa eu vou ser uma famosa golfista, né? Uma jogadora de golfe. Ou eu serei um famoso golfista, tá? Jogador de golfe e assim por diante, tá bom? Então, sempre que eu quiser me referir ao futuro de alguma, né, de algum plano e tudo mais, eu vou usar o going to. Então, só para a gente deixar bem claro aqui, para planos futuros definidos, tá? Se ela está dizendo que vai ser uma golfista famosa, então ela tem um plano futuro, né? Evidentemente. Previsões com evidências, tá? Então, por exemplo, a pessoa olha para o céu e vê, olha, vai chover, as nuvens ali. Então, é uma previsão que ela está fazendo com alguma evidência, tá? E planos frustrados, isso aqui a gente vai ver ao longo das aulas a seguir, tá bom? Então ficou claro aqui, I'm going to, tá? I'm going to be. Logo depois do going to vem um verbo, tá? Esse verbo aqui, que vai ser um dos verbos, digamos assim, principais da oração, tá certo? Porque tem aqui o verbo to be, depois vem o outro verbo, tá? Para complementar e formar o futuro. I'm going to be. Veja, novamente eu tenho aqui um quadrinho do Garfield. E o rapaz está falando, I think you're going to like this food, Fernie. Fernie é o nome da planta, por incrível que pareça. Tem gente que dá nome para planta, né? I think you're going to like this food, Fernie. You're going to. Esse you're going to é simplesmente a forma contraída de you are going to. Ou seja, eu acho que você vai gostar dessa comida, Fernie. Tá? Então, you are going to, você vai. Mesma coisa, I am going to, eu vou, eu irei, assim por diante, tá certo? No caso, com o verbo to be. He's going to, tá? Veja só aqui, verbo to be na forma contraída também. Então, se vocês encontrarem aqui esse apóstrofe e logo depois um re, um s, é o verbo to be na forma contraída, nesses casos aqui, tá bom? Como estou mostrando para vocês. She's going to, it's going to, e assim por diante, tá? We're going to, we are going to, they are going to,
tá? Aqui só digitei errado, mas é they are going to, tá bom? Então aqui só para ficar bem claro para vocês. Olha só o que aconteceu nesse quadrinho aqui. Então a gente está vendo aqui o Homem-Formiga, né? Vamos dizer assim, e ele está dizendo o seguinte aqui: Are we going to a picnic? Tá? Are we going to a picnic? Isso aqui na verdade é a forma interrogativa do going to, tá bom? Vocês estão indo a um piquenique? Tá? Vocês estão indo a um piquenique? Vocês vão para um piquenique? Tá? Então aqui também está expressando um futuro, só que de uma pergunta. Are you going to? Você vai, né? Is he going to? Ele vai, né? Assim por diante. Is she going to? E as formas que restam aqui para o verbo to be. Is it going to? Are we going to? Are they going to? E assim por diante, tá bom? Então, se vocês repararam bem, é só a mesma inversão, tá? Onde tinha, por exemplo, we are going to, vem primeiro o verbo to be e depois o pronome, certo? Tá? Então aqui é nada mais, nada menos que a forma do verbo to be na interrogativa e logo depois o going to, certo? You're pathetic, Garfield. What am I going to do with you? Tá, então aqui o dono do Garfield está dizendo que ele é patético, né? Tá aqui o Garfield, né? Digamos assim, afundado num prato de comida. Então, o que eu vou fazer com você? Tá vendo aqui? And I, tá? É o verbo to be, só que o I am na forma interrogativa. What I am going to do with you? O que eu vou fazer com você? Olha o going to aparecendo aqui, tá? Onde eu estou mostrando com a bolinha. Going to. Help me, me ajude, por favor, né? You are not going to believe these things, I tell you. Tá? Duas aves fofoqueiras aqui. Esse you're not going, que vocês estão vendo aqui, esse not é a forma negativa, tá certo? Forma negativa, como vocês estão vendo aqui, depois do verbo to be, tá? Seja na forma contraída ou na forma original dele, vem o not logo depois, então se transforma na forma negativa. Então vamos voltar aqui para essa frase. You're not going to believe these things I tell you. Você não vai acreditar nas coisas que eu vou te contar. Tá? Então aqui por isso que eu falei que são duas aves fofoqueiras. Você não vai acreditar nessas coisas que eu vou te contar. I tell you, certo? Que eu conto a você no caso. Certo? Vamos prosseguir então. Dessa vez vamos ver o future tense com o verbo will auxiliar. Ele aparece aqui. The future will be great. The future will be awful. The future doesn't care what you think. No caso aqui, tá? É uma frase que está com o presente. Vamos concentrar nessas duas. O que acontece aqui? The future will be great. Ora, o que nós temos aqui é o will como um verbo auxiliar. Ele não será traduzido, tá bom? O verbo a ser traduzido é o principal, que vem logo depois do will, que é o verbo principal. Então veja. The future, o futuro. Be significa ser ou estar. Então, the future will be. O futuro será grande, o futuro será legal, o futuro será grandioso. The future will be great. Tá? Então, é isso que ele está dizendo aqui. O will, verbo auxiliar, não é traduzido. O que vai acontecer é ele colocar o verbo que vem a seguir no futuro. Tá? Então, por isso que o verbo to be está aqui. Ser ou estar, virará será, ou estará no caso, tá certo? A depender do contexto em que a frase estiver colocada, tá? Essas são as formas do verbo auxiliar will que a gente vê. Ela é muito simples, tá, gente? Eu coloquei aqui todas as formas, tá? Pra gente ter uma referência. I will, I'll, you will, you. Veja, eu tenho aqui todas as formas com o verbo auxiliar e a forma contraída também. Então se acostumem, tá?
com essas formas contraídas que nós temos aqui. Eu vou disponibilizar para vocês também esse material de forma que vocês possam consultar, tá? Lá no nosso dispositivo, tá? Na nossa plataforma, para que vocês não fiquem com dúvidas, tá? Aqui a forma negativa, I will not, I won't, são as duas formas, tá? Que nós aceitamos aqui na negativa. Tanto I will not ou I won't estão corretas. You will not, you won't, he will not, he won't, e assim por diante, tá bom? E na forma interrogativa eu só inverto. O verbo will auxiliar vem na frente do pronome. Will I, will you, will she, e assim por diante, tá bom? Então, tá aqui todas as formas, estão aqui todas as formas do verbo auxiliar will, tanto na afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa, tá certo? Então, aqui só mesmo para consultas que nós vamos fazer futuramente, porque o que vai interessar para a gente é o verbo que vai vir logo à frente. I'll do my best, o Batman está falando aqui. Do, nesse caso, é um verbo que significa fazer. Então, I'll do my best. Esses dois L's aqui a gente acabou de ver, né? Nós acabamos de ver. É o I will, tá bom? Então, I'll do my best. Eu farei meu melhor. O do, como verbo auxiliar. Do, I'll do my best. Eu farei meu melhor. Outro quadrinho, tá? Aqui de um herói, super-herói conhecido, Homem-Aranha. Ele está aqui numa luta com o seu inimigo. I am the lizard, ou seja, eu sou o lagarto. The one who will destroy you. Ou seja, o único que o will está aqui, o verbo auxiliar no futuro não vai ser traduzido, mas o verbo que vier, que vir logo a seguir, destroy, ele vai ser traduzido, tá bom? No futuro. O único que destruirá você. Tá? O único que destruirá você, porque o will, verbo auxiliar aqui, tá bom? Fique atento. Esse verbo auxiliar will nós utilizamos para quê? Para nos referirmos a algumas promessas, para planos futuros espontâneos e para previsões indefinidas, tá bom? A gente vai ver isso com detalhes quando a gente estudar, fazer o exercício melhor ali entre o going to e o will, vai ficar bem claro para a gente, tá? Mas, por exemplo, aqui são duas promessas. I'll do my best, ou seja, eu farei o meu melhor, uma promessa que o Batman está fazendo para alguém, e eu serei o único a destruir você, no caso, né? O único que destruirá você. No caso, é uma promessa também, né, que o lagarto está fazendo, mas que o quadrinho aqui, logo depois, né, confirmou que não se concretizou, porque o Homem-Aranha venceu o lagarto. O super-herói sempre vence, né? Tá? Então, fiquem atentos quando nós tivermos expressões como essas aqui. I think, eu acho que. I guess, eu acho. Probably, provavelmente. Maybe, perhaps, talvez. Geralmente, essas expressões aqui vão vir acompanhadas, tá? Com o verbo auxiliar, o will, porque elas fazem parte de previsões indefinidas, tá bom? Só para a gente ficar aqui sabendo o que significam essas expressões, porque elas aparecem, tá? E agora vocês já sabem o que significa. Tá bem? Então é isso aí, pessoal. Nós encerramos por aqui nossa aula de hoje. Faça os exercícios propostos na nossa plataforma. Tá bom? Take care. Bye bye.